Olá, amigos da TV Justiça, já está no ar mais uma edição de plenárias com os destaques da semana entre os julgamentos dos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal. Hoje nós temos uma única sessão em um único dia da semana por conta do feriado de Corpus Christi. Na quarta-feira, dia 6 de junho de 2012, nós tivemos a apresentação de um julgamento conjunto de tema social bastante importante, como nós vamos conferir dentro de instantes. Karina, é justamente um tema que envolve a questão da terceira idade e também da condição social das pessoas que recebem benefícios do INSS. Eu diria que a discussão girou em torno da Lei de Assistência Social e que traz um benefício de um salário mínimo, não só ao idoso com mais de 65 anos, como diz a própria lei, mas como também ao portador de deficiência. Dos dois recursos extraordinários que começaram a ser julgados nessa semana, envolvia o tratamento referente a um idoso e não ao deficiente. Mas devemos lembrar que essa Lei Orgânica da Assistência Social, ela garante a essas pessoas menos favorecidas economicamente, a possibilidade de ser assistida pelo Estado, daí a assistência social, com um salário mínimo, desde que preenchidos os requisitos previstos pela lei. Bom, então vamos organizar as ideias aqui para que possamos acompanhar este julgamento que tomou toda a sessão única da quarta-feira, dia 6 de junho de 2012. Tratou-se de um julgamento conjunto, o recurso extraordinário 567.985 e ainda o RE 580.963. A questão é a seguinte: como o tema é semelhante, foi um julgamento conjunto, foi iniciado um julgamento conjunto, mas com relatores diferentes nos dois casos. Às vezes nós temos aqueles julgamentos em que há um mesmo relator para diversos processos. Aqui não. No caso do recurso extraordinário 567.985, relator o ministro Marco Aurélio. E no caso do recurso extraordinário 580.963, nós temos como relator o ministro Gilmar Mendes. Mesmo tema, os dois processos, mas pegando os autos do primeiro processo, trata-se de um recurso extraordinário contra um acórdão, uma decisão, portanto, da turma recursal da Seção Judiciária do Estado do Mato Grosso, que afirmou o seguinte: a autora teria atendido, esse acórdão que foi recorrido, teria atendido aos requisitos necessários à concessão do benefício assistencial de prestação continuada ao idoso, uma vez demonstrada a sua miserabilidade. Karina, que instituto é este? Essa miserabilidade ela é colocada na própria lei como até mesmo uma incapacidade. O idoso ou o portador de deficiência, ele não tem condições de prover, de autossustentar-se. Então, a família que vai fazer isso por ele, se porventura cada um da família ganhar menos do que 1/4 do salário mínimo, são pessoas consideradas incapazes ou miseráveis e que aí têm condição de, comprovada essa situação, buscar o auxílio do Estado, o benefício do Estado em relação a esse salário mínimo. Então, essa miserabilidade são aquelas pessoas que recebem hoje menos de R$ 155, como foi dito no próprio plenário durante a sustentação oral, que seria o equivalente a esse 1/4 de salário mínimo que teria que prover, não só a si, mas também aquele idoso ou aquele portador de deficiência. Esse seria o miserável ou incapaz nos termos da lei. Agora, por que a beneficiária não teria, de acordo com o INSS, que entrou exatamente com esse recurso, não teria, de acordo com esses argumentos, direito a esse benefício? A grande discussão aqui foi porque a turma recursal, e que por conta da decisão tomada na turma recursal do Estado do Mato Grosso, veio o recurso extraordinário, a turma entendeu que não apenas o critério de 1/4 de rendimento mensal deveria ser levado em consideração, mas também outros critérios de natureza fática para se aferir essa miserabilidade. Concluindo, então, que a pessoa ela recebia até meio salário mínimo, poderia ainda assim considerar-se miserável, incapaz e poder atingir e alcançar o benefício previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Contra essa decisão, então, que não fixou, não atendeu objetivamente o critério estabelecido pela LOAS, como os próprios ministros chamavam a lei, o INSS veio ao Supremo Tribunal Federal para invocar uma decisão proferida numa ação direta de inconstitucionalidade, em que o Supremo foi instado a se manifestar pela inconstitucionalidade da lei, já que esse era o argumento trazido pelo Procurador-Geral da República, que foi o requerente da ação direta de inconstitucionalidade,
inconstitucionalidade e o Supremo disse: não há qualquer inconstitucionalidade em se fixar essa renda mínima per capita para se aferir essa incapacidade. E então o INSS ele bate na tecla de que se ganhar menos de 1/4 de salário mínimo, preenche o requisito objetivo. Se porventura ele ganhar mais do que esse 1/4, ele já estaria fora do requisito e, portanto, não seria beneficiário. Como a decisão da turma recursal, como eu disse, atentou a outros critérios e essa beneficiária receberia mais do que meio salário mínimo, ela não deveria ser beneficiária e veio, então, o recurso extraordinário para o Supremo poder decidir e aferir se o critério objetivo da lei é constitucional e deve ser obedecido em todos os casos, ou se outros critérios de natureza fática também devem ser levados em consideração para o benefício social. No voto apresentado na sessão da quarta-feira, alguns pontos foram chave. Aqui estamos tratando primeiramente do voto do ministro Marco Aurélio no primeiro recurso extraordinário. A questão da dignidade humana em diversos casos e especificamente para pessoas idosas e também o papel do Estado. Soa inequívoco que deixar desamparado um ser humano, desprovido inclusive dos meios físicos, para garantir o próprio sustento, considerada a situação de idade avançada ou deficiência, representa expressa desconsideração do mencionado valor. Não consigo alcançar, nesse particular, argumentos para uma conclusão divergente. Observem que a insuficiência de meios de que trata a Carta não é um único critério, porquanto a concessão do benefício pressupõe igualmente a incapacidade de o sustento ser provido por meio próprio ou pela família, o que reforça a necessidade de proteção social. Como a autonomia, a dignidade protege o conjunto de decisões e atitudes que concernem especificamente a vida de um indivíduo. O Supremo, ao emprestar interpretação conforme a Constituição aos dispositivos do Código Civil, que dispõem sobre as uniões estáveis, para neles incluir as uniões homoafetivas, protegeu, segundo penso, exatamente essa concepção de dignidade. No julgamento da arguição de descumprimento do preceito fundamental número 132, relator ministro Aires Brito fez ver: o Estado existe para auxiliar os indivíduos na realização dos respectivos projetos pessoais de vida, que traduzem o livre e pleno desenvolvimento da personalidade. A dignidade da vida requer a possibilidade de concretização de metas e projetos. Daí se falar em dano existencial quando o Estado manieta o cidadão nesse aspecto. Mais à frente, o ministro analisará o contexto em que surgiu a legislação aplicada no caso, a situação econômica vigente, a situação presente e os objetivos constitucionais em questão. Ao declarar a constitucionalidade do dispositivo da Lei 8.742, de 93, o tribunal fez a partir de certo parâmetro, revelado pelo valor do salário mínimo em vigor à época do julgamento. Com o avanço da inflação e os reajustes do mínimo, é possível que outra situação fática se desenhe e que o novo quadro se apresente absolutamente discrepante dos objetivos constitucionais. O caso concreto fornece um exemplo vívido. Uma família composta por um casal de idosos e uma criança deficiente. O critério escolhido pelo legislador para apurar a pobreza, embora objetivo, não dá concretude à Constituição. Ao fixar-se apenas no critério renda, o legislador olvidou outros elementos do mundo dos fatos que são relevantes para o exame do parâmetro miserabilidade. Por exemplo, uma família com 2 ou 3 pessoas deficientes
além de diversos idosos com situação de saúde debilitada, possuem maiores necessidades que uma família composta por apenas um idoso. Observem que, de todo modo, a legislação proíbe a percepção simultânea de mais de um benefício de assistência social. Artigo 20, parágrafo 4º da Lei 8.742, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei 12.435/2011. Mostra-se patente que o artigo 20, parágrafo 3º da Lei 8.742 de 93, embora não seja só por si inconstitucional, trata de inconstitucionalidade. A incidência da regra traduz falha no dever criado pela Carta de plena e efetiva proteção dos direitos fundamentais, resultante da eficácia positiva de tais direitos, cuja concretização é condição essencial à construção de uma sociedade mais justa e, portanto, civilizada. E o ministro se encaminha para o final do voto, reforçando a importância social do tema em questão. O tema é realmente de importância social maior, né? Entendimento contrário, ou seja, no sentido da manutenção da decisão proferida na reclamação 2303, ressaltaria ao menos a inconstitucionalidade por omissão do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei 8.742 de 1993, diante da insuficiência de critérios para se aferir se o deficiente ou idoso não possui meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, como exige o artigo 203, inciso 5º da Constituição. A meu ver, toda essa reinterpretação do artigo 203 da Constituição, que vem sendo realizada tanto pelo legislador como por esta Corte, pode ser reveladora de um processo de inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei 8.742 de 1993. Diante de todas essas perplexidades sobre o tema, é certo que o plenário do tribunal terá que enfrentá-lo novamente, disse o ministro Gilmar Mendes. Em síntese, consigno que, sob o ângulo da regra geral, deve prevalecer o critério fixado pelo legislador no artigo 20, parágrafo 3º da Lei 8.742 de 93. Ante razões excepcionais, devidamente comprovadas, é dado ao intérprete do direito constatar que a aplicação da lei à situação concreta conduz à inconstitucionalidade, presente o parâmetro material da Carta da República, qual seja a miserabilidade, assim frustrando os princípios observáveis, solidariedade, dignidade, erradicação da pobreza, assistência aos desamparados. Em tais casos, comprovação no processo, como ocorreu neste, no qual interposto extraordinário em que houve uma perícia socioeconômica. Em tais casos, pode o juiz superar a norma legal sem declará-la inconstitucional, tornando prevalecentes os ditames constitucionais. Nesse contexto, presidente, caros ministros, consideradas as circunstâncias excepcionais reveladas na decisão recorrida, nego provimento ao recurso. É como voto. Este foi o voto no primeiro recurso extraordinário dos dois em julgamento conjunto sobre o mesmo tema.
No próximo bloco, nós vamos ver o voto do ministro relator do outro recurso extraordinário, o ministro Gilmar Mendes, que também aconteceu na sessão plenária da quarta-feira, dia 6 de junho de 2012. Estamos de volta com plenárias e os destaques da semana, como sempre, entre os julgamentos, os votos dos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal. Esta semana, como já dissemos no primeiro bloco do nosso programa de hoje, nós tivemos na quinta-feira, dia 7 de junho de 2012, o feriado de Corpus Christi e, por isso, tivemos uma única sessão plenária no dia 6 de junho, quarta-feira. Um outro detalhe é que, por conta de que tivemos um único julgamento, um julgamento conjunto, que tomou toda a sessão plenária, primeiramente com a apresentação do relatório e também as sustentações orais e dos votos dos dois relatores de dois recursos extraordinários diferentes. Por conta disso, toda a sessão plenária foi dedicada a este julgamento conjunto e não tivemos o intervalo da sessão e, por isso, tivemos uma sessão única também na quarta-feira, dia 6 de junho de 2012. Então, repetindo, tivemos o julgamento conjunto de duas ações que trataram da chamada condição de miserabilidade para pagamento continuado de contribuição do INSS. No bloco anterior, vimos o voto do relator, ministro Marco Aurélio, em um dos recursos extraordinários, mais exatamente o 567.985. O outro recurso extraordinário em julgamento conjunto, mas com relator diferente, foi de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Este, o recurso extraordinário 580.963. O ministro Gilmar Mendes inicialmente chega à conclusão semelhante à do ministro Marco Aurélio, como vimos no bloco anterior. Repetindo, no bloco anterior, o outro recurso extraordinário, voto do ministro Marco Aurélio. Desta vez, o voto do ministro Gilmar Mendes no outro recurso extraordinário em julgamento conjunto. Eu chego à conclusão também consistente do voto do ministro Marco Aurélio de que houve, mas eu estou afirmando que houve um processo de inconstitucionalização que se deflagrou, um processo de inconstitucionalização do parágrafo 3º, e cito então todas essas bolsas com base num quarto do salário mínimo, com a criação da Bolsa Família, outros programas e ações de transferência da renda do governo foram unificados. Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à educação, Bolsa Escola, Programa Nacional de Acesso à Alimentação, Programa Nacional de Renda Mínima, todos esses agora com o critério de meio salário mínimo, não é? Porque também eu entendo, e louvo a solução do ministro Marco Aurélio, mas eu gostaria de opor um reparo, é que a solução de Sua Excelência devolve ao juiz a adoção de critérios e, obviamente, retira aquilo que da tribuna se aponta, retira a possibilidade de que o legislador fixe um critério, estabelecendo um mínimo de segurança jurídica. Eu me lembro bem da jurisprudência do ministro Sepúlveda Pertence, naquele caso, o caso, inclusive, é expressivo, porque era o Plano Collor. E veio, então, uma fórmula que dizia o seguinte, ficava proibida a concessão de liminares em relação a todo o Plano Collor, todas as medidas do Plano Collor. Ora, era basicamente blindar o Plano Collor em relação a qualquer impugnação, inclusive em relação àquela grave medida que foi a retenção dos ativos financeiros. Não é? Então, o que fez o tribunal? O tribunal não quis declarar a inconstitucionalidade, mas disse que o juiz, no caso concreto, poderá fazer a aferição. Não é? Portanto, foi essa a decisão em sede de liminar. O problema é que aqui nós estamos diante de uma situação muito peculiar, porque nós vamos dizer, fica em vigor a lei até que o juiz, no caso concreto, decida não aplicar. O ministro vai delimitar esta proposta de voto em relação ao voto do ministro Marco Aurélio, que também se manifestou sobre este caso especificamente. Vamos ver. Eu estou votando, quer dizer, na fundamentação, creio que nós estamos concordando nas linhas básicas, eu louvo o voto do eminente relator, mas diferentemente do que Sua Excelência, eu encaminho no sentido de declarar a inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade. Tendo em vista, também atento ao problema de que nós não podemos declarar a nulidade. Você se permite apenas duas ponderações. Nós sabemos que fatores políticos norteiam a atuação do Congresso Nacional.
e cogitamos até de uma certa inapetência para enfrentar determinados temas. Se concluirmos agora pela inconstitucionalidade da lei, no que ela fixa, a meu ver, em termos de piso, um parâmetro para se aferir a miserabilidade, nós teríamos um vácuo normativo em um sistema que já vem funcionando. Não, mas por isso é que eu estou segurando ele assegura a sobrevida do modelo até maio de 2014. Por isso é que no meu voto, né, eu busquei conciliar o pronunciamento pretérito do Supremo. Não participei do colegiado à época, como não participou também nem o ministro Gilmar, nem o ministro Celso de Mello, né? Com a necessidade de ter-se a concretude em situações concretas e demonstradas, comprovadas no processo, né, a concretude da assistência preconizada pela Constituição. Mas como preceito, ele não é de início auto-aplicável, porque tem a cláusula na forma da lei, né? Se declararmos a inconstitucionalidade, a rigor, ortodoxamente, nós teremos a cessação de um sistema que vem funcionando. Por isso é que creio que, caso a caso, se deve deixar a comprovação da insuficiência dos parâmetros da lei, caso a caso, no processo, né, para a concretude do que quer a Constituição Federal. Na verdade, o debate continuou no plenário do Supremo Tribunal Federal e ele continua, pois o julgamento ainda não foi encerrado. Portanto, ainda não há um posicionamento fechado em relação a estas questões que estão em debate no plenário do Supremo Tribunal Federal. Tivemos, portanto, só para revisar, o voto do ministro Marco Aurélio em um recurso extraordinário, voto do ministro Gilmar Mendes em outro recurso, mas temas semelhantes, julgamento conjunto, e houve uma convergência de pontos de vista, de maneira geral, com um ponto específico que foi referente à nulidade colocada pelo ministro Gilmar Mendes. Antes desse ponto, porém, o ministro Gilmar Mendes ele falou sobre segurança jurídica, que pontuou justamente essa questão que foi colocada pelo ministro. Do que se trata nesse caso, Karina? O ministro Gilmar Mendes, no momento em que ele vai proferir o seu voto, ele começa analisando o voto do ministro Marco Aurélio e entende que a decisão dada pelo ministro, no sentido de julgar improcedente o recurso extraordinário, devolveria aos juízes a possibilidade de aplicação dos critérios para a concessão do benefício, além daquele fixado na própria lei. Mas o ministro Gilmar Mendes entende que a própria lei deve fixar esses objetivos para garantir uma segurança jurídica, para não ficar a critério de cada um dos juízes aferir de forma fática, além dos critérios objetivos, de forma subjetiva, quem seria o beneficiário dessa prestação social. Então, o ministro Gilmar Mendes, voltando no mesmo sentido do ministro Marco Aurélio, mas ele propõe a inconstitucionalidade da lei, sem pronúncia da inconstitucionalidade, fixa um prazo para que o legislativo possa estabelecer vamos dizer assim, um reparo na legislação para fixar definitivamente os objetivos, os critérios objetivos para a concessão do benefício de acordo com a lei orgânica da assistência social. Então, a preocupação do ministro Gilmar Mendes é com essa segurança jurídica e não deixar nas mãos do Poder Judiciário, dos magistrados, para a fixação de quem pode ser ou não beneficiário, já que aquele 1/4 de renda mínima seria, pela lei, um critério objetivo, mas que outros também poderiam ser levados em consideração. Então, ele busca essa declaração da inconstitucionalidade sem pronúncia, mantendo a eficácia da legislação até um determinado período, se esse for o entendimento também do plenário do Supremo Tribunal Federal, até dezembro de 2014, quando então a lei passaria a ser inconstitucional, caso o legislativo não fizesse alguma alteração para fixar objetivamente os critérios para a concessão deste benefício. É uma forma de dar um prazo para o próprio Poder Legislativo legislar efetivamente em relação a esse assunto que ficaria
nesse período de uma certa pendência, digamos assim, como se dissesse, o judiciário dissesse, olha, isso aqui, temos um problema especificamente nesse ponto, mas deixamos a cargo do legislador tomar as devidas providências até a data X. Nós temos que lembrar que o Poder Judiciário não pode fixar um prazo para que o Legislativo tome as suas providências e altere a legislação. Mas o Poder Judiciário, ele já sinaliza, caso não faça, a lei será declarada inconstitucional. Então, é um sinal de alerta que se acende aí para o Poder Legislativo no sentido dele tomar uma providência dentro desse período em que a lei ainda continuará válida e eficaz, mas que após esse período ela deixará de produzir efeitos por conta da decisão tomada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora, trata-se apenas de uma proposta, de um voto manifestado em plenário, porque foi apresentado o pedido de vista antecipada pelo ministro Luiz Fux e o tema volta a ser debatido, podendo haver os votos dos ministros, tanto acompanhando qualquer uma das posições apresentadas, ministro Marco Aurélio e ministro Gilmar Mendes, como nos debates surgindo outras propostas. Tudo pode acontecer a partir daí, de qualquer forma, em termos de livre convencimento dos magistrados. Sem dúvida. O julgamento apenas começou e apenas os relatores proferiram os seus votos. Quando do retorno desse julgamento, com o voto vista do ministro Luiz Fux, que pediu vista antecipadamente, até mesmo antes da ministra Rosa Weber, a gente pode ter um delineamento maior acerca do deslinde desses dois recursos extraordinários e que vai ser aproveitado também toda essa discussão nas outras 14 reclamações que também estavam na pauta de julgamentos desta quarta-feira e cujo tema envolve também a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal numa ação direta de inconstitucionalidade envolvendo esse mesmo artigo 20, parágrafo 3º da Lei Orgânica da Assistência Social. Bom, destaque, portanto, da sessão plenária desta quarta-feira, dia 6 de junho de 2012. Nós vamos encerrando o nosso programa Plenárias por aqui, mas já com encontro marcado na próxima semana. Na quarta e na quinta-feira, com o direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado por estar conosco, como sempre, e continue aqui na TV Justiça.